O livro vai trazer 5 divisões para nós, então. Nós vamos inicialmente entrar na mediunidade e a sua prática, depois nós vamos falar de ação fluídica, a mediunidade e o médium, fenômenos de efeito físico e fenômenos de efeito inteligente e fenômenos de efeito físico. São essas 5 divisões que a Terezinha vai trazer para nós nesse módulo 2. Todos eles buscando referência no livro dos médiuns, que é o livro que nós buscamos na doutrina como nossa referência. Falamos também ali no começo, que a Terezinha é aquele ser, aquele anjo, que pega um livro ainda que, por vezes, um pouco difícil, e parece transformar numa coisa muito fácil. Mas nós vamos vendo no decorrer do curso que ela começa a falar de uma forma simples e ela vai, então, enxertando conhecimentos gradativos. Kardec não, Kardec traz mais condensado ali. Então, ela nos ensina de uma forma diferente aquilo que Kardec já nos ensinou. Para muitos, tudo que nós vamos falar já é conhecido. Vai ser uma revisão. Mas lembremos e tenhamos paciência, porque nós precisamos dessa sintonia para avançar. Para que nós entendamos isso, existe aqui pessoas que vieram do ciclo 1 e existem pessoas que já estavam ao ciclo 3. Então, como no ciclo 3 vieram da pandemia, perdemos alguns frequentadores, então nós resolvemos parar com a questão prática, voltarmos à teoria um pouquinho, para que depois, no meio do ano, a gente volte nessa condição de novo. Então, tem gente que já viu isso, e agradeço, inclusive, a presença de todos, tá? E eu vou seguir exatamente o que a Terezinha colocou, extraindo que quem acompanhar pelo livro vai ver que o que eu estou falando está na sequência, então eu estou com o livro aqui também. E vamos seguindo. Ela começa para nós, trazendo no primeiro capítulo, falando sobre a mediunidade, o que é e como praticá-la. Porque muitos olham a mediunidade, olham a questão de espíritos e têm medo, têm receio. Inclusive, muitos daqueles que trabalham em reuniões mediúnicas, quando eu vou trazer algum exemplo aqui, não obrigatoriamente eu estou falando de exemplos vividos no Luz e Caridade. Eu já estive em outras casas, eu venho de outra casa, né, a formação mais cedo, e a experiência do trabalho mediúnico também passei por outras casas. Então nós vamos pegando a experiência, um olhar diferente. E uma vez tinha uma trabalhadora no grupo mediúnico, e ela já estava trabalhando, né, depois do ciclo 3, uns 3 anos. E ela se assustou quando quando uma pessoa disse que tinha um espírito junto dela. E aí nós pensamos, opa, então nós pulamos alguma parte, ou a pessoa pulou alguma parte. Então eu queria começar aqui dizendo primeiro assim, quem tem medo de espírito? Porque é normal. Se não quiser erguer a mão, você falou não, mas à noite se aparecer, tudo bem. Conversa? Tá tudo certo? Vão embora, volta de dia, né? É isso. Ninguém tem medo? Ah, você tem medo? Que jeito? Olha uma médium com medo de espírito lá. Não é você que eu estava falando, viu? Mas é normal, gente. É normal a gente trazer esse medo, porque a gente, por vezes, desconhece um pouco a própria propriedade espiritual. A gente acha que é um negócio muito diferente, que são pessoas muito preparadas, escolhidas, que trazem esse dom de conversar com espíritos, né? Muitas vezes aí nós trazemos aquela imaginação que o espírito pega o corpo e domina o corpo, que nós trazemos isso de outras religiões que vão se convertendo em crenças, e quando nós chegamos aqui, nós então vamos vendo que não é bem assim. Nós percebemos isso no ciclo 1, quanta teoria, né, quanta coisa ali nós colocávamos a pensar do que nós acreditávamos, porque a doutrina espírita nos traz. Tá? Então nós vamos decorrer sobre isso. A Terezinha começa dizendo para nós que a questão da mediunidade é natural na nossa comunicação. Então, mesmo que nós pensarmos assim, não, somente quando eu estou lá no centro espírita, que eu vou ter contato com o espírito, eu vou conseguir me comunicar com ele, muitas vezes a gente traz essa imaginação, esse pensamento. Porque nós pensamos assim, bom,
É o espírito, né? Então, ele está lá no centro espírita, ou às vezes eu estou aqui em casa, vejo um espírito, mas aí nós esquecemos que quem é espírito também? Quem já viu o espírito aqui? Vocês nunca se olharam no espelho? Somos todos nós espíritos, né? Uns com o corpo, uns com matéria e outros sem. Só nesse olhar nós começamos a ver que a questão da comunicação só muda por eu ver ou não ver. Mas quando eu pego um telefone e ligo para alguém, eu também não estou vendo. Então nós começamos a ver que é mais simples do que nós imaginamos. E quando nós vamos vendo, então a gente começa a pensar, opa, como que isso acontece? E a mediunidade passa a começar a ser algo natural. Pelo menos para mim, ela é natural. E com o tempo nós vamos ver que de fato é. E a Terezinha coloca muito isso, que nós vamos entendendo que a única diferença é que há o plano espiritual, onde os espíritos estão na condição de desencarnados, sem a carne, e nós, espíritos, na condição da carne. E ela vai trazer para nós o seguinte, que como nós estamos na carne, nós precisamos dos sentidos para sentir as coisas materiais. Como nós sentimos, nós ouvimos, nós vamos então nos movimentando enquanto no mundo. Mas que se nós usarmos as faculdades espirituais, que por vezes nós não conhecemos em nós mesmos, nós também iremos então identificar essas questões do plano espiritual e nós também conseguiremos agir sobre o plano espiritual. Certo? Nós estudamos no ciclo 1 sobre fluidos. O Luciano trouxe para nós a questão espiritual, ainda que na teoria, porque era esse o papel. Então vê como a gente ouve, mas não traz para o campo íntimo. A gente ouve, mas não coloca na prática. Nós ainda queremos tocar. Nós ainda queremos ver, mas nós não queremos utilizar os sentidos que nos fazem, então, desenvolver aquilo que nós não vemos. Porque nós estamos ainda apegados ao mundo material. Quando nós mudarmos esse olhar, nós vamos então começar a perceber, ainda que muito sutil, o mundo espiritual junto de nós, não é? Então ele traz que quando nós usamos as faculdades espirituais, nós passamos a ter contato com o mundo espiritual e também a agir sobre ele. E ela vai colocar para nós uma pergunta, né? No livro não está como pergunta, mas todas as pessoas, eu transformo tudo em pergunta porque a pergunta faz a gente refletir, tá bom? Todas as pessoas recebem influências do espírito. A gente fala aqui que tem médium, então a gente às vezes vê um trabalho mediúnico, tem alguém dando comunicação, passividade, passando uma mensagem. Tem alguém que está conversando, tem alguém que está só sentado, tem alguém que nem na reunião mediúnica está, tem gente que está em casa vendo TV. Será que todo mundo recebe influência dos espíritos? Sim ou não? Certeza? Certeza. Ah, que bom. É isso aí. Mas todo mundo percebe? Então, se nós recebemos e não percebemos, já traz para nós que existe um mundo ou existe alguma coisa que nós não conseguimos ver facilmente, mas que existe. É como a dizer, Deus existe? Existe, mas mostra ele. Exceto olhando a natureza, olhando a criação e tudo mais, mas aí são olhos mais precisos. É a mesma condição quando nós pensamos na própria mediunidade. A influência espiritual ela vai acontecer ainda que nós não consigamos perceber. Uns percebem mais, outros percebem menos. E de que forma que nós vamos sentindo essa influência, então? Eu estava saindo de casa e do nada veio um insight de uma coisa, de um problema que pode ser que vá surgir no centro. Por um motivo bom, né? Uma ausência de um trabalhador por um motivo bom. E aí talvez um trabalho fique desfalcado por hora. Será que veio através do nada assim, eu pensei nisso? Ou será que nós recebemos isso em forma de pensamento? Quantas vezes nós falamos assim, nossa, pensei numa coisa genial. Pensamos nada. São os espíritos que vão trazendo para nós, porque eles vão nos dando conselhos e nos influenciando muito mais do que nós imaginamos. O livro dos Espíritos traz muito bem isso para nós. Eles nos influenciam muito mais do que nós imaginamos, tanto para o bem quanto para o mal.
Então, nós vamos vendo que essa sintonia necessária nessa área mediúnica é fundamental. Por isso que eu disse, é preciso que nós estejamos unidos para poder manter esse sentimento, ainda que em 1, 2 horas por semana aqui juntos, para nós nos fortalecermos e entendermos tudo isso juntos, tá bom? Então, pensamentos, impulsos, pressentimento. Quantas vezes nós já pressentimos alguma coisa? Nem que seja assim, nossa, pensei na minha mãe, o telefone tocou. Não é? Então, será que tudo é físico? Nós já sabemos que não. Quando nós olhamos e estudamos de novo, vamos falar muito de ondas, vamos falar muito de fluidos, porque é a maneira como os espíritos se comunicam com a gente. Nós estamos, todos nós, mergulhados nesse oceano de fluidos, de ondas. E é assim que nós vamos sentindo, nos comunicando. Por isso a teoria é importante. Porque quando chegarmos na prática, vai fazer todo sentido a maneira como as coisas funcionam. E nós vamos parar de ter medo de espírito. Aliás, bem pensado, dá mais medo os encarnados que os desencarnados. Não é? Porque se a gente mudar de sintonia, a gente para de ver, para de perceber. Se nós aprendermos a controlar a mediunidade, que nós vamos falar um pouquinho, essa primeira abertura, a Terezinha abre bastante. E depois ela começa, então, nos próximos capítulos, a trazer fatiadinho para nós ali uns conhecimentos mais precisos, né? Então, se nós conseguirmos entender esse mundo espiritual, que a todo instante nós fazemos parte dele, vai ficar mais fácil e nós vamos sentir como sendo algo natural, tá bom? Mas há pessoas, a Terezinha vai trazer para nós, que traz uma mediunidade mais ostensiva. E nós falamos isso na doutrina espírita, mas nós não paramos para pensar. O que é uma mediunidade ostensiva? É uma mediunidade que precisa aparecer. Ainda que muitas pessoas sintam, aliás, todas as pessoas sintam de alguma forma as questões espirituais, a aproximação, a influência, há pessoas que trazem essa condição mais aflorada, que precisam colocar isso para fora, de alguma forma. São as mediunidades ostensivas, que nós vamos falar mais na frente e trabalhar sobre elas. Mas está tudo bem que quando nós olhamos um médium trabalhando na mesa, dando a passividade, conversando, dando a passividade, ou alguém do lado fazendo o diálogo, somos nós considerados todos médiums. Mas há alguns que precisam exteriorizar a sua faculdade. Está tudo bem? Está tudo certo, né? E aí nós temos diversas faculdades. Nós temos a vidência, nós temos de ver, né? A psicofonia, de falar, a psicografia, de escrever. Há várias mediunidades que vão se desenvolvendo ao longo do tempo a dizer que nós não somos iguais nesse desenvolver da faculdade mediúnica. Se o Adriano quiser desenvolver as mesmas faculdades do jeitinho do Léo, não vai dar certo. Porque há uma necessidade de nós olharmos, inclusive, para as questões orgânicas dele, a pensar se tem a mesma estrutura e qual é o propósito e qual o objetivo de ela desenvolver nele ou em mim. Então, nem todas se desenvolvem por igual. É preciso que nós tenhamos isso, porque senão nós vamos olhar para o vizinho e querer começar a copiar. E não é uma cópia, é um processo de olhar para dentro de nós. Do corpo. Cada pessoa traz um organismo diferente. Cada organismo tem os seus processos diferentes. Vamos dizer assim, não é só isso, mas o organismo feminino ela traz estruturas diferentes do organismo masculino. Vamos pensar num papel de pai, de homem e mulher. O homem ainda traz um pouco mais rebuscado, estou falando fora da mediunidade. E a mãe um pouco mais o amor, amorosa. São questões diferentes, ainda que do espírito, mas que o próprio organismo, o corpo, a estrutura do corpo, ela vai influenciar também. Não existe um corpo igual ao outro. Então, não existe um espírito igual ao outro. Não existe um receptor igual ao outro. Tá? É como se nós pensássemos em duas televisões diferentes, o sinal chegando, as imagens não são iguais. Embora represente, mas tem uma diferençazinha ali. Tá? Então, é isso que ela está querendo dizer. Nós percebemos, inclusive, na mediunidade,
que não somos nós que estamos falando. Nós percebemos isso. Muda a feição, por vezes muda a fala, o Espírito vai se comunicando e nós vamos percebendo que há essa alteração, que não é a voz do João que está ali falando, não são as ideias do João, muitas vezes ali. Isso nós vamos sentindo na própria reunião, no próprio diálogo mediúnico, não é? E aí ele vai trazer para nós, ela vai trazer para nós que não existia uma definição para essas pessoas que captavam então essas mensagens do plano espiritual, e Kardec foi definir essas pessoas como sendo médiums. Nós vamos falar, eu acredito que vocês também vieram do ciclo 1, o Luciano falou sobre a questão das mesas girantes, como surgiu, né, a própria doutrina espírita. Então, naquele buscar o entender das mensagens da própria mesa girante, tinham ali pessoas que também captavam a mensagem do Espírito. E Kardec, então, resolveu colocar o nome, o título, como médiums. Não existia, então, um termo, uma palavra, e ele trouxe essa palavra para dentro da doutrina para poder classificar como sendo essas pessoas que trazem essa capacidade de perceber o plano espiritual. E ela, a Terezinha, como professora, ela se preocupa muito na questão dos termos em si. E é importante para nós pensarmos que o livro vai trazer isso, que a palavra médium é uma palavra neutra. Então, só para nós entendermos a questão teórica, é preciso que nós entendamos que para homem, para mulher, seja lá qual gênero, vai ser sempre médium. Porque a Terezinha fala isso, nós podemos falar e rir disso também, mas há lugares que falam médium para homem e média para mulher, né? É engraçado, mas tem. Então, precisamos tomar um cuidado para a gente entender que não há uma definição diferente de um para o outro, tá? E o que significa ser médium? O que significa ser médium, João? O João está no trabalho mediúnico há pelo menos 130 anos, né, João? Estando lá na vida espiritual, através de um trabalho, como vocês veem nessa mesa aqui, existem vários trabalhos nessa casa, né? É tudo para a gente ter a capacidade de estar conversando com eles, participando da vida deles também na espiritualidade, e eles da nossa. Então, com o tempo, a gente vai aprendendo mais sobre isso aí. É isso aí. E para que a gente possa fazer isso que o João disse, né, o intercâmbio é justamente isso. A palavra médium nos coloca na condição de intermediário, de estar no meio do processo, de ser aquele que capta as mensagens espirituais e trazem para o campo material. É justamente o intercâmbio entre um plano espiritual e o plano físico. Olha que legal. Então, eu só estou captando o que está aqui e ninguém está vendo, eu capto isso, viro um intérprete e vou passar essa informação para aqueles que estão aqui. Em resumo, é isso. Para que a gente possa fazer tudo isso que o João disse, que nós vamos tratar sobre isso também. Então, nós percebemos que todos nós sentimos essa influência, mais ou menos como nós já falamos. Então, por isso, não dá para entender que há um padrão sobre mediunidade, que cada mediunidade é de um jeito, que cada comunicação vai ser igual. Não, cada comunicação vai ser de um jeito. Nós percebíamos ainda ao pessoal que vem do ciclo 3, que havia uma distinção muito grande entre os tipos de comunicação. Embora todos tivessem passado, estivessem estudando a mesma coisa, na hora da mensagem tinha ali jeitos, né, diferentes, o entendimento das coisas. Alguns escreviam, outros falavam, outros viam, mas nós somos todos intermediários daquilo que o plano espiritual apresenta e que nós vamos transferir, então, ao plano material, tá bom? É processo simples, gente, tá? É processo simples. E aí ela vai trazer sobre mediunidade para nós e vai trazer mais uma vez que é uma faculdade natural. Se nós pensarmos em faculdade, a faculdade
é no sentido da capacidade de cada um. É pensar que todos nós podemos ter essa capacidade. De novo, uns mais, outros menos. Porque todos nós somos médiuns, como Kardec nos convida ao entendimento no livro dos médiuns. Todos nós somos médiuns, porque todos nós sentimos esses planos. Todos nós sentimos a influência do Espírito. E pelo simples fato de nós sentirmos, nós somos o intermediário disso. Tá bom? Quando ela coloca que é natural, porque de fato é algo natural. Não é algo que eu tenho que criar, desenvolver. É algo natural de cada um de nós. Que nós vamos ter que educar, fazer crescer essa condição de controle e domínio. E aí nós percebemos que se nós dominarmos esse processo mediúnico, entendendo que ora eu abro uma janelinha e vejo o plano espiritual, e ora eu fecho, e eu tenho o controle disso, eu passo a não ter mais medo. Porque eu entendo que horas que eu vou trabalhar isso, que horas que eu vou abrir essa janelinha, que horas que eu não vou abrir. E que eu posso usar ou não usar dessa capacidade também. E nós vamos falar um pouquinho à frente, porque nós devemos usá-la e porque nós não devemos ficar com ela guardadinha, né, como sendo um presente de Deus a cada um de nós, não é? Nós já falamos também a questão que cada um vai se revelar de uma forma, cada um vai desabrochar de uma forma, e são raros, mas muito raros, os casos em que não há o desenvolvimento da mediunidade. Não estou falando ostensiva, mas são raros os casos das pessoas que não conseguem sentir nada do plano espiritual. Há alguns casos, eu desconheço, na própria literatura, próprio Kardec, talvez tenha, mas eu nunca vi. Tá? Então são raros aqueles que falam assim, eu não tenho nada disso. Então, precisamos ser estudados. Precisa Kardec voltar para a gente poder conversar de novo sobre isso. A dizer que todos nós aqui somos médios. Um vai se desenvolver mais, outros menos. E aí nós vamos entender, nessa seara de Jesus, nesse campo de Jesus, como que nós vamos trabalhar tudo isso. Cada um tendo o seu espaço. Não é? Já pensou se num jogo de futebol todo mundo quiser ficar lá na área? Não tem jogo, né? Então precisa entender essa necessidade. E eu coloquei em destaque para nós a questão 449 do Livro dos Espíritos. Porque Kardec vai chamar a mediunidade como sendo a segunda vista, né? Muitas vezes a gente encontra isso na literatura. E ele vai perguntar assim: a segunda vista desenvolve espontânea ou por efeito da vontade? Será que a mediunidade do nada ela surge? E quando ela surge, a vontade é um fator importante ou não? Se eu não tiver vontade, vou levando ela de qualquer jeito e tudo bem. Pode ser assim? Sim, não? O livre-arbítrio nos chama a essa questão, né? Mas quando ele coloca para nós, Kardec vai dizer que na maioria das vezes, o desaflorar da mediunidade, a mediunidade vai aparecer de uma forma espontânea. Então nós percebemos no dia a dia da casa, no atendimento fraterno, as pessoas vão trazendo relatos e situações de uma mediunidade que começa a querer despontar. Não é? Então é natural que a pessoa comece com o tempo sozinha a apresentar essas sensações, essas percepções e tudo mais. Nós vamos ver isso quando nós entrarmos no ciclo 3. A pessoa fala, eu não tenho nada. Aí nós passamos pelo processo do PACEM, que é a percepção, a aproximação, o contato, o envolvimento e a manifestação, de mês em mês, um negócio bem espaçado, 6 meses, a pessoa que achava que não tinha nada, no final, ela mostra todas as faculdades mediúnicas dela. Então, às vezes, a mediunidade não vai surgir de forma espontânea. Mas como Kardec pergunta e os espíritos vão dizer, porém a vontade é importantíssimo para nós desenvolvermos. Porque senão, vamos pensar assim, a gente desenvolveu a faculdade da escrita, da psicografia. Aí eu fico lá, de vez em quando eu vou, de vez em quando eu não dou atenção para isso, mas também não sei controlar. Então a gente não desenvolve. Talvez eu desenvolveria uma outra mediunidade, porque a gente vê médiuns iniciar por uma faculdade
E com o passar do tempo, aquela faculdade deixa de ser a faculdade principal e ele passa a trabalhar numa outra. Então, a vontade é fundamental para nós conseguirmos desenvolver essas nossas sensações desse intercâmbio que nós representamos com o plano espiritual, tá bom? É importante, representa um papel importante na nossa conduta como médium. Por isso que o João falou assim, no comecinho para mim aqui, Léo, o que a gente precisa é ter vontade, né? Para não faltar nenhum dia, para vir todo dia, para criar ali uma constância, é preciso. Porque senão a gente perde as oportunidades. Eu olho para a escola e eu era uma pessoa que não gostava muito de estudar. É por isso que agora tenho que estudar tanto, né? Mas se eu tivesse perdido um pouquinho mais de tempo ali na escola, né? Ou não perdido, né? Mas me dedicado mais, eu vejo que por que é que eu perdi tempo onde eu não precisava? Poderia ter me dedicado mais. Quando eu olho para dentro da doutrina, ou ao trabalho do Cristo, né, ou para a nossa própria vida, por que nós dedicamos tão pouco às coisas nossas mesmo? Porque a mediunidade é um processo íntimo de cada um. É algo que ali mostra o presente de Deus a cada um e nós vamos perceber o porquê. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso. E por que eu abro mão de desenvolver? Por que eu levo meio de qualquer jeito? Nós nos preparamos para tudo, menos para vir para um trabalho mediúnico. Menos para a gente poder estar aqui nesse convívio, pensando nas questões espirituais. Nós nos preparamos para tudo, mas nós não nos colocamos vontade ou força para melhorar a nossa conduta quanto antena na recepção do plano espiritual. Se fosse à toa, se nós não precisássemos disso, não existiria. E nós vamos ver na próxima aula que isso existe desde que o mundo é mundo. Então não é uma coisa que a doutrina espírita vai trazer. Não é uma prática que a doutrina espírita vem e fala, bom, a partir de agora, então, nós vamos começar a comunicar com o plano espiritual. Não, sempre foi assim, tá bom? Uma dúvida. Uma dúvida muito constante que nós encontramos muito nos diálogos. A pessoa pergunta, há mediunidade nos animais? Há mediunidade, gente? Sim, não. Mas tem um cachorro, olha, não para de latir. Tem cavalo que pega, foge da estrada e vai embora. Então, a mediunidade, a sensibilidade, né? A mediunidade é uma faculdade hominal do homem, não é? Nós temos que lembrar que na condição de espíritos que nós somos, desde quando nós somos criados, ainda passando pelo reino mineral, vegetal, animal, e agora nós estamos como homens, né? No reino hominal. A mediunidade, ela se desenvolve apenas quando nós entramos nesse reino hominal. Os animais, eles têm a capacidade de sentir, mas eles não são o intercâmbio. Eles não conseguem ser os tradutores. Então o cachorro sente que tem alguma coisa. O cavalo, todos os animais, eles percebem isso, mas eles não sabem o que é. Médium ou a mediunidade é o processo de nós identificarmos e trazermos essa relação entre o plano invisível e o plano visível. Para eles é uma coisa só, né? Então eles não têm essa capacidade do pensamento contínuo que nós temos. Ele não olha para aquilo e pensa, raciocina, consegue traduzir para nós aqui. Por isso, o animal não tem mediunidade, ele tem sensibilidade, ele sente, porque tem os sentidos. É a dizer que o próprio cachorro ele vai ouvir aquele infrassom que nós mesmos não sentimos. Não é? Então, ele está numa condição diferente da nossa condição, assim como todos os outros animais, tá bom? Hã? Você precisa fazer ele desenvolver logo. Né, vir humano para poder ajudar aí na mediunidade, né? Então eles não conseguem entender e muito menos expressar, se expressar. Então a gente vê ali todo aquele desespero deles verem e sentirem aquilo, mas o expressar eles não conseguem. Então eles não entendem como os humanos entendem, tá bom? Pode falar.
determinado ponto, ele parou, começou a ordenar e me puxar para trás. Ele não deixou eu continuar. Nós íamos dar uma volta. Aí eu olhei, o que você está vendo? Aí ele rosnava mesmo. E aqui na espinha, com os dedos dele, sabe assim? Eu falei, misericórdia, não me embora. Eu olhei para trás, aí eu nunca esqueci isso. Até hoje eu penso, O que será que ele sentiu, percebeu e agiu pelo próprio instinto? Porque o instinto animal faz isso, né? Por defesa, ele vai, dentro daquilo que ele não conhece ou daquilo que coloca ele em risco, ele vai criar essa condição de defesa, né? Então ele sentiu ou percebeu alguma coisa ali e ele se armou e não deixou ir. Eu acho que ele não tem medo ele tem medo por não conhecer. Mas vamos pensar, depois a gente vai trabalhar isso no decorrer do curso, né? Qual tipo de energia está ali? Qual tipo de energia ele vai conseguir sentir? Porque não vamos pensar nisso, nós vamos trabalhar sobre isso. Tá? Existe isso também quando nós pensamos na questão dos fluidos, em fluidos mais pesados, né? Mais densos ou menos densos, nós temos que trabalhar essas questões também, tá bom? Calma. Bom, é aconselhável nós praticarmos a mediunidade? Há um tempo atrás, eu pensava muito se seria interessante, valeria a pena desenvolver ou não, praticar ou não. Tanto que eu fiquei um bom tempo afastado do trabalho mediúnico, né? E eu ficava, será que a prática mediúnica é aconselhável? Será que a gente deve partir para essa prática? E aí eu vejo que tem gente que já colheu a cabeça, tem gente que não, tem gente que diz não, não é? É aconselhável ou não? Se há uma faculdade natural, se ela está, né, embutida dentro de nós, pensamos assim, será que deixar ela parada, inata? Inata não, porque ela está ali, mesmo que a gente não controle. É saudável? Com toda certeza, não. E ela vai trazer para nós que a prática da mediunidade traz grandes benefícios, e vai nos listar alguns. Porque por vezes a gente acha que não, a gente acha que isso é débito do passado, né? A gente acha que agora nós estamos tendo que pagar, por isso que a mediunidade começa a desenvolver. É isso que a gente vai pensando, que nós fizemos coisa errada lá na outra vida e agora a gente veio para acertar. Mas Terezinha traz para nós, trazendo do livro dos médiuns. Terezinha lembra que ela buscou o livro dos médiuns e trouxe para nós. Que o maior benefício que a mediunidade pode oferecer a cada um de nós é conhecermos a própria imortalidade da alma. Porque quando nós começamos a passar pelo processo mediúnico, nós nos despertamos que o mundo não é só aqui. Não viver somente pelo agora. Não buscarmos viver o máximo, o que nós estamos vivendo aqui, como se amanhã fosse acabar. Como se amanhã não existisse mais nada. Então, o maior benefício é nós olharmos para a mediunidade e perceber que a vida não acaba no túmulo. E ainda que nesse processo, muitos estão pensando assim, acaba, e é natural esse pensamento, não acaba. Nós vamos começando ali, naquele processo da mediunidade, entendendo pelas mensagens, pelas comunicações, de que a vida não acaba. Por vezes vem um espírito e nos traz uma mensagem, e nós lembramos de quando nós vivemos aquilo, e aí começa a fazer sentido para nós, ainda que nós nos coloquemos a duvidar muitas vezes. O plano espiritual, toda vez, vai se esforçar por fazer nós acreditarmos na existência da alma. Porque não teria sentido nenhum nós vivermos apenas em uma existência. Então, o primeiro benefício é esse. É como se nós olhássemos muitas vezes uma mãe que perde um filho e nunca mais pudesse, então, ver o filho. Ou se comunicar, ou imaginar que acabou e que ou ele foi para o céu ou ele foi para o inferno, que ele está condenado. A doutrina espírita vem pela própria prática da mediunidade dizer que não. Inclusive, nós, já pensou se nós fôssemos tão maus ou ruins nessa vida e nós não tivéssemos a oportunidade de voltar e regressar e mais uma vez nos transformar para o bem? Então a mediunidade nos leva ao entendimento verdadeiro do plano espiritual, ainda que parece muito distante, ainda que por vezes a gente esquece disso, né? Às vezes estou em casa, daqui a pouco a gente vê um vulto, a gente lembra.
Porque é tão automático a nossa vida, que a gente acorda, levanta, se arruma, vai trabalhar, vem para o centro e esquece que é espírito. Nós brincamos no começo, mas é verdade, não é? Então a mediunidade nos traz de novo essa lembrança do plano espiritual, tá bom? E exercitando a mediunidade, nós podemos então acessar um pouquinho o plano espiritual. Se nós estamos tão preocupados com as coisas do mundo aqui, a mediunidade vai fazer com que nós possamos ali espiar um pouquinho e lembrar como é a questão espiritual. André Luiz, quando pensamos na obra toda de André Luiz, que ele nos abre o mundo espiritual, nós olhamos e pensamos, isso aqui é uma ficção, isso não existe. Mas a própria mediunidade vai nos levando a acreditar que sim, que tudo aquilo que ele vai trazendo são as ferramentas que nós mesmos vamos passando. Não há nada de novo. É o véu do esquecimento que nos coloca na condição de esquecermos, para podermos continuar avançando e buscando, tá bom? Então, é a possibilidade de nós acessarmos o plano espiritual também. De poder receber ajuda. Nós vamos tomar um passe. Ou muitas vezes nós vamos receber ali, aqui, no momento da prece, nós recebemos os fluidos de energia. Muitas vezes chegamos agitados, nos tranquilizamos, acalmamos, tomamos a água fluidificada. Nós não sentimos uma mudança na nossa condição de estar? Porque não é no corpo, embora nós pensemos que é o corpo que acalmou, não é? Mas é a condição do espírito mesmo. Então nós vamos percebendo que nós vamos recebendo essa ajuda do plano espiritual, recebendo esse consolo. Por isso Jesus disse que a doutrina espírita é uma doutrina de consolo, o consolador prometido. Porque nós precisamos entender que nem sempre o plano espiritual vai nos trazer o consolo. Porque é preciso que nós olhemos um pouco mais à frente. É preciso que nós lembremos de criar a esperança, porque senão parece que não faz sentido. Então, somente pelo plano espiritual, nesse desenvolver da mediunidade, nós vamos entendendo a amplitude da família espiritual. Que não é só a família de sangue, não é só a nossa família do dia a dia. Por isso eu falei, a importância de nós nos entendermos como irmãos nessa caminhada juntos, para inclusive sermos esse grupo unido, para poder abrir a janelinha e ver junto o plano espiritual. Tá bom? Como o João disse para nós, outra possibilidade é nós ajudarmos. Porque quando nós abrimos esse intercâmbio de conversa com o plano espiritual, nós somos ajudados, mas também é uma oportunidade tremenda de nós ajudarmos aqueles que vêm se comunicar com a gente. Então nós recebemos muitas vezes espíritos em condições tristes, desesperados, muitas vezes ainda com ódio, com raiva, e nós nos colocamos a mostrar para ele que, olha, você está do outro lado. Você está tão preocupado nos seus bens materiais, onde você está agora? Cria uma nova condição, um novo olhar para a vida. Lembra que você é espírito. Nós estamos aqui ainda nessa luta, você já está liberto do corpo. Aproveita a oportunidade de voltar mais uma vez à carne, que por vezes eles relutam para isso. Ou quantos não deixam a vida da forma inadequada e voltam. E aí nós vamos percebendo que, ao ajudar eles, nós é que, na verdade, vamos nos transformando. Por isso, o grande trabalho mediúnico, que nós nos colocamos a pensar em ajudar, é essa via de mão dupla. Nós nos ajudamos aqueles que aqui vêm, mas no final, nós é que somos ajudados ao ver aquelas histórias e trazendo como referência para nós, tá bom? E contatar seres queridos. Então, é possível receber uma mensagem de um ente querido? Basta nós olharmos Chico, né? Agora, por que é que eu vou receber uma mensagem? Vai ser útil? Vai me consolar? Há um propósito dentro da lei divina, da lei que controla tudo isso? Por vezes a gente fala, se eu receber uma mensagem, eu acho que eu consolo meu coração. Mas será que o espírito está preparado? Será que nós realmente estamos? Então a gente fala, não, eu não acredito nisso, porque outro dia uma trabalhadora falou, não daqui, de outro lugar, eu não acredito, porque eu não trabalho com cartas faz 12 anos, e faz 15 que minha mãe desencarnou, e até hoje ela não mandou uma carta.
Então a gente vê que a pessoa também não está preparada ainda para aquilo. Não é por maldade. Porque talvez se a mãe manda, ela vai reclamar do que a mãe mandou. Então, é isso, né? Então, qual é o propósito, qual é o objetivo? Nós conseguimos receber? Conseguimos. Aqui, no trabalho daqui, já recebemos vários amigos que estiveram, né, trabalhadores mais antigos da casa, que vieram trazer mensagens. Mas havia um propósito, não é? Então, por isso que, por vezes, a gente não consegue receber, tá bom? A gente recebe muito isso, né? Como a gente faz atendimento fraterno, às vezes não só aqui, muitas vezes a gente recebe, né, ligações e tudo mais, e o pessoal fala, olha, eu sei que você trabalha com essas coisas aí, né, que é a mediunidade, mas da casa, né, por ser da doutrina espírita, vê lá se você não tem uma mensagem, você não consegue uma mensagem para mim. Então, é assim, o diálogo é esse, né? Vê lá se você não consegue uma mensagem para mim. E nós temos que lembrar que muitos daqueles que iam no Chico voltavam sem mensagem. O Chico recebia centenas de pessoas, e às vezes saía 20 cartas. Então, é sempre de lá para cá. Agora, se nós estamos depositando a nossa fé apenas nessa prova, nós estamos limitados ainda na questão física, certo? Então, é preciso tomar um cuidado, porque realmente, como a Ângela trouxe para nós, o telefone só toca de lá para cá. Inclusive, nós fizemos uma live com esse tema, né? É verdade, né? E há algum perigo ou desvantagem em nós praticarmos a mediunidade? Nós já não ouvimos falar que, às vezes, o espírito pega o corpo do médium, ou que o médium se joga para lá, machuca. Tem gente que falou não, mas tem gente que falou sim. Sim ou não? Sim. E é por essas crenças que muitos têm medo da mediunidade. Existe um perigo maior também, né? Usar mal a mediunidade. O cara achar que ele já sabe tudo, já começa a querer levar vantagem em cima da mediunidade, daí já começa as falsificações, né? De cartas, tal, então é uma coisa muito complexa. O João leu o capítulo, gente. Ah, João, é isso aí, João. Então, há perigo? Há perigo. Quando? Quando o médium é desinformado, ou quando o dirigente do trabalho mediúnico é mal orientado, dá mal a orientação. Então, nós vamos acompanhando trabalhos mediúnicos que pareciam que iam bem. Daqui a pouco eles evaporam, perdem o sentido, porque os próprios trabalhadores começam a sofrer esse processo. Então, é melhor que a gente pare do que continue. Mas é como o João colocou, às vezes pelo orgulho, pelo ego, os trabalhos vão continuando, e aí aquilo que era bom começa a ficar mal. Porque a mediunidade é como uma, aliás, é isso, né? Mas a mediunidade é como uma corrente elétrica, a energia, que nós podemos usar para o bem ou usar para o mal. Não é? A própria energia nuclear. Então, a mediunidade ela pode ser usada da forma correta, como ser usada da forma incorreta. Nós podemos estar junto dos bons amigos espirituais a nos influenciar, ou nós podemos estar junto dos maus amigos espirituais, dos sofredores, como nós colocamos, dos irmãozinhos mais infelizes, como nós quisermos, dos obsessores, enfim, não é? Então, nós temos que lembrar que a partir do momento em que nós nos colocamos a desenvolver a mediunidade, nós abrimos um campo, a janelinha nossa. E se nós não aprendermos a fechar essa janelinha, é como quando a gente faz uma festa. A gente convida as pessoas que nós queremos que participem da festa. Nós abrimos a janelinha nossa e nós vamos dando por sintonia, por confiança, por controle, acesso a quem é que vai ter, então, condições de acessar aquela porta. Se nós não temos o controle, deixamos a porta aberta, como que nós vamos sentir tudo isso? Tá bom? Então a mediunidade é bem isso, porque os espíritos, numa reunião propriamente da mediúnica, nós vamos entendendo que os espíritos, eles vão se aproximando numa quantidade muito maior. Então às vezes a gente fala lá fora na rua, tem 2, 3, 5, né, espíritos para cada pessoa encarnada, mas numa mesa mediúnica, num trabalho mediúnico,
Há muito mais, porque ali há uma junção dos espíritos que precisam de ajuda ou que precisam nos orientar sobre alguma coisa. E se nós não temos esse controle, por isso nós estamos fazendo o ciclo 2 e depois o 3, para criar esse controle, entender as ferramentas necessárias, inclusive para perceber um pouco o ambiente que nós não conseguimos perceber por vezes. E aí nós passamos a sofrer pelas questões espirituais, pela nossa própria ignorância, no sentido de falta de conhecimento. Tá bom? Bom, como que os espíritos são atraídos para a reunião mediúnica ou pelo médium? Sim, mas os espíritos chegam até os médiums por afinidade. Então a gente fala, nossa, aquele médium só recebe espírito não sei o quê. Será que o médium só desenvolveu a faculdade para receber aquele tipo de espírito? Ou é por afinidade? Então é preciso tomar um cuidado, porque quando a gente cria uma afinidade muito grande, ou a gente domina ou é dominado. Então é um perigo muito grande quando a gente imagina assim, não, aquele médium ali, só ele recebe o mentor da casa, só ele dá a última comunicação. Só ele tem afinidade? Pode ser que sim. Mas e cadê a afinidade do grupo? Cadê a afinidade do trabalho? Por isso nós não podemos endeusar os médiuns, porque é isso que acontece muitas vezes. E aí começa a ser um cenário meio complicado. Começamos todos nós a passar essa influência. É preciso trazer, bem dito isso, nós vamos trazer no decorrer do curso sobre isso também, tá? Pela lei de afinidade. Então, cuidado, porque o que o grupo pensa, como o grupo age. Então, a gente fala assim, o grupo, eu estou tranquilo, mas o grupo não está ninguém nem aí, está todo mundo fazendo tudo errado aí fora, mas eu estou bem. Olha, então não fica no grupo, porque não vai adiantar. Ou nós vamos entender a necessidade de estarmos numa causa juntos, ou não vai dar certo, tá? Porque, de novo, nós vamos cair aonde? No próprio egoísmo. Então a gente acha, não, está tudo bem, eu vou levando, mas quando eu olho somente para a minha vida e não entendo o contexto todo, é o próprio egoísmo que nós vamos trazendo para a própria reunião mediúnica, para a mediunidade, tá bom? Também. Né? Então, assim, nós não podemos pensar, uma coisa que é importante nós pensarmos, não só como mediunidade, isso vale para o entendimento como doutrina espírita. Não há ninguém perfeito, tá? Não há ninguém perfeito. O que acontece é que, por vezes, nós olhamos e falamos, o Marcelo é um exemplo de pessoa, o Marcelo é perfeito, nossa, é um médium, o passe dele é fantástico. E aí nós começamos a inventar histórias de que o Marcelo não vai errar nunca. E se um dia o Marcelo errar, a gente mata ele, não é? Então, eu estou falando, porque isso acontece, né? Então a gente vai criando crendices na questão das pessoas que estão à frente, a imaginar que tudo é perfeito. Então todos nós estamos tentando vencer as nossas dificuldades, vencer as nossas tentações. Ontem ainda eu falei sobre isso, né, numa palestra, que as tentações só chamam aquilo que nós já temos dentro de nós, aquilo que nós já conhecemos. Então a gente fala assim, não, é a primeira oportunidade, é a primeira vez que eu estou me deparando com um vício, alguma coisa assim. Talvez não, mas só que a gente está pensando em vício, bebida, droga, cigarro. Mas daqui a pouco a gente fala sobre vício, né? Porque Kardec coloca na questão 913 que o vício mais radical de todos é o próprio egoísmo. Quantas vezes nós estamos voltando à própria carne nessa operação viciosa do próprio egoísmo? Então a gente vai tomar, está certinho, porque a afinidade, a gente vai criando essa afinidade com tudo que a gente vai escolhendo, com tudo que a gente vai vivendo. Quando a gente traz para a reunião mediúnica, a gente traz tudo isso junto. Mas não é só esse vício, são outros vícios também, tá bom? Por isso que virar anjo não é fácil, né, gente? Por isso que a gente está aqui tentando, né? E aí ela vai trazer algumas informações para nós, porque nós estamos falando das pessoas que estão recebendo isso, as informações, os médiuns.
Mas no ciclo 3, nós vamos falar sobre o trabalho em grupo, sobre como funciona o ambiente, como funcionam as diretrizes de trabalho, o dirigente do trabalho. Então, calma que não é uma coisa assim, tudo solta. Não, há certinho como tem que ser, como não tem que ser. Só que ela vai trazer para nós o que acontece com o próprio grupo, quando o grupo não é vigilante. Quando nós olhamos alguma coisa errada, e nós baixamos a cabeça e falamos, deixa quieto, vamos deixar que daqui a pouquinho acerta. E por vezes não acerta. Então vai trazer que existe 2 tipos de influência. Tanto as influências fluídicas, onde os participantes, embora muitos não percebam, saiam do trabalho perturbados, nós vamos sentir uma certa perturbação, ao invés de eu sair melhor, eu saio pior, não é? E há também o que ela traz como sendo uma ação física. Quanta gente sai com dor daqui, dor de lá, cansado, né? Parece que o ambiente está meio esquisito, né? Então, isso quer dizer que nós não estamos numa sintonia com o trabalho, que nós não estamos com a ferramenta bem desenvolvida. O médium entra no trabalho e ele tem que sair do trabalho melhor do que ele chegou. Cansado, às vezes, por falar muito, porque às vezes a gente tem que falar, mas não cansado pela faculdade, esgotado de energia. Quer dizer que nós não conseguimos aí o controle da faculdade. Que com o tempo, então ninguém vai chegar de um dia para o outro, virar a chavinha e está tudo pronto. Com o tempo, nós vamos aprender como isso funciona, tá bom? A própria má orientação daquele que está comandando o grupo permite mistificação. Então vem o espírito falar uma coisa, contar uma história, enrolar o trabalho, falar que é alguém. Kardec falou, olha, se você evocar uma pedra, a pedra vai vir falar com você. Porque o que mais existe é espírito desencarnado querendo falar. Então é preciso tomar um cuidado para não acreditar em tudo aquilo que nós vamos ouvir na reunião mediúnica, não é? Porque senão a gente vai começar a virar o quê? Processo obsessivo, que começa por um, mas que daqui a pouco envolve toda a mesa e nós não percebemos. Nós encontramos aí, na caminhada, né, pelas casas, grupos que passam esse processo, que deveriam retomar o início de novo, mas que não aceitam, e amplia cada vez mais o misticismo. Ontem nós presenciamos uma casa que recebeu Kardec, né? Então, assim, a gente começa a ver algumas disparidades que a gente fala, se ele está acreditando naquilo, é porque o grupo já passou, está envolvido nesse processo obsessivo. E é muito delicado, porque nós não percebemos. Por quê? Porque a gente não sente as energias que estão junto de nós. Tá bom? Eu estou trazendo mais assim, porque nós temos gente que não conhece ainda, mas tem pessoas aqui que já participaram de trabalhos, né? Que participam, inclusive. E é delicado. Tá? Depois nós vamos, capítulo a capítulo, explicar bonitinho toda essa abertura que ela nos trouxe, tá bom? E quando nós não somos esclarecidos, quando nós não temos conhecimento, então, quando nós, eu vou para o trabalho, mas eu não estudo, eu não vou buscar como funciona nada, eu só vou. No passado era assim, né? Porque a gente pegava as vozinhas, né, os vozinhos, e eles começavam a desenvolver a mediunidade, demorava para desenvolver, mas eles iam sem conhecimento. Mas aí nós percebemos, Kardec trouxe para nós, que quando a gente começa a estudar e entender esse processo, nós começamos a aproveitar mais. Nós começamos a entender como nós podemos extrair mais do próprio trabalho, como nós podemos nos melhorar através do próprio trabalho. Porque no passado a gente imagina, eu vou ajudar. Inclusive, há uns 4 anos atrás, eu assustei porque eu enviei a diversos grupos uma pergunta sobre o que era o trabalho mediúnico, né? O entendimento do trabalho mediúnico. A gente estava fazendo algumas alterações e mudanças, né, na questão do trabalho. E aí a maioria me disse, olha, o trabalho mediúnico é para mudar o médium, para mudar o dialogador, é para mudar aqueles que estão no trabalho. Porque se nós estamos indo para um trabalho pensando em mudar o espírito, nós já estamos indo na condição errada. Não é? Então, eu tomei um choque, porque a gente fala assim, não, eu vou para ajudar. Mas se a gente não pensar que a gente tem que se ajudar também, que a gente tem que melhorar, que não dá para ser como a gente foi a vida inteira, não é? Então não tem sentido nenhum, tá bom? Tanto que Kardec vai colocar lá na Revista Espírita,
ele traz para nós assim, médiums sem o saber, ou seja, sem conhecer, sem a questão básica do conhecimento, tá bom? Ele vai trazer assim que a mediunidade é uma missão. E aí muitas vezes a gente fala, opa, então eu tenho uma missão. Mas ele também coloca que é justamente uma missão, assim como ser pai e mãe. A gente olha para um pai e para a mãe e não fala, nossa, você é pai e mãe. Nossa. Não, é natural. Que traz uma missão. Mas aí ele coloca, podemos sentir-nos honrados por receber essa missão. Mas se o orgulho a desviar do objetivo, perderá o seu mérito. Então, se nós olharmos para os trabalhadores, nós como trabalhadores, a desenvolver a mediunidade e deixar o orgulho tomar conta de nós, então não vai servir de nada. Nós estamos fazendo alguma coisa que no fundo está sem propósito. Em resumo, perdendo tempo, não é? É isso, tá? E aí, ela finaliza para nós, falando então que quando nós buscamos, né, nas orientações de Kardec, nós vamos então encontrar segurança nessa comunicação, nesse diálogo, na maneira como nós vamos criar esse intercâmbio. Ela traz um pouquinho para nós também, porque ela diz assim, que a mediunidade, o entendimento da mediunidade, ela está cheia de erros e crendices, porque nós queremos vir para o trabalho e trazer a maneira como nós somos. Ontem ainda, um trabalhador disse para mim, trabalhador antigo, eu só faço o que é do meu gosto. Eu só participo daquilo que eu dou a ideia, eu sou a pessoa que... Você está rindo porque você sabe, né? Então, eu só faço do jeito que eu quero. E precisamos tomar cuidado para a gente não ser isso, para a gente não cair nisso, porque é muito fácil a gente repetir a mesma fala. Né? Então, é preciso tomar um cuidado, porque a gente vem cheio de erros e crendices e acreditamos em tudo aquilo que nós, por vezes, falamos. É preciso voltar e estudar, e entender, e sentir, e praticar constante, porque senão a gente cai nessa vala e a gente começa a achar, então, que a gente é melhor que o trabalho, que a gente é melhor do que todos, e aí o orgulho começa a tomar conta da gente, tá bom? Aceitam orientações más dos espíritos, né? Então, muitas vezes, nós vamos aceitando as orientações dos espíritos, os espíritos não são evoluídos, nos dão orientação, e nós estamos vendo que está errado aquela orientação, mas a gente segue. Foi um espírito que veio falar. Nós tivemos experiência disso, né? Espíritos que falavam, olha, não vamos retornar a casa. Não está na hora. Vamos retornar a casa. Se a gente errar, a gente assume e volta. Não é? Vamos analisar, vamos ter um cuidado na própria razão, porque senão a gente vai ali todo momento agindo pela ignorância, pela vaidade. Ela coloca isso para nós, pela ignorância, a vaidade, o orgulho, pela ambição, ou pela própria má fé. Não é? A gente vai sendo tomado por essas sensações. E aí eu tinha reservado aqui a questão 913, que nós já falamos. O egoísmo, por vezes, faz nós seguirmos esses caminhos dolorosos na própria mediunidade. Porque nós não estamos sozinhos. A gente olha para um médium, se ele não tiver o dialogador, se ele não tiver a sustentação, se ele não tiver alguém que explica, alguém que ajuda, sozinho, a não ser que ele tiver uma mediunidade muito diferente. A não ser que ele traga uma capacidade ímpar. Aí ele dá comunicação, ele mesmo comunica, né? Ele mesmo dialoga em pensamento, ele encaminha, ele faz tudo. Mas são raros. Né? Então nós percebemos que não é esse olhar somente nosso, que nós somos um grupo e é preciso daqui para frente caminhar como grupo. Eu estou falando bastante isso, hein? Tá? Então, temos algumas diretrizes de segurança para poder caminhar tranquilos? Temos, muitos, né? Inclusive, o livro dos médiuns é uma boa leitura, embora a Terezinha vá trazer todo o livro dos médiuns de uma forma muito mais fácil, muito mais tranquila. Mas nós temos que lembrar de que maneira Allan Kardec, então, nos trouxe esses livros. Recebendo informações da onde? Dos espíritos, certo? Então, ele recebia de um lugar, ele recebia de outro, ele analisava, ele fazia pergunta para outro lugar respondia. As respostas são iguais? Vamos considerar, põe num cantinho. Não, não são iguais? Descarto. E vão fazer experimentos. O próprio plano espiritual foi trazendo essas diretrizes de segurança para que nós tivéssemos, então, um trabalho tranquilo, suave, seguro, de aproveitamento, tá bom?
Então, ela coloca aqui, só que a própria doutrina vai ensinar a nós o que é o espírito, né, que por vezes a gente ainda fantasia muito, e também o que é a mediunidade, tá bom? Então, ela finaliza desse jeito, falando para nós que a doutrina espírita, ao longo desse curso, desse estudo, nós vamos entender o que é de fato o espírito, que nós somos espíritos, e ela vai trazer a própria mediunidade como sendo um processo natural da vida de todos nós. Ninguém vai sair daqui médium, porque todos nós já somos. Então vamos só entender o que cada um tem diferente do outro e aprender como controlar tudo isso, tá bom? Hoje era só.